Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos o nosso estudo sobre a escatologia. Escatologia é a doutrina sobre as últimas realidades. Trata dos novíssimos. Novíssimos são as derradeiras coisas que acontecerão após a nossa breve peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Já dedicamos 8 programas ao primeiro novíssimo, chamado morte. Esse é o segundo programa dedicado, segunda aula, com 4 blocos de 15 minutos. A segunda aula dedicada ao segundo novíssimo, que é o juízo. Juízo particular e juízo final. É a nossa 282ª aula. Nesses anos todos aqui em Brasília, estudando a Santa Palavra de Deus, desejo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as atualizações. E agora vamos retomar aquilo que afirmamos no encontro passado, disposto em 4 blocos de 15 minutos, a saber, o além, as realidades após a morte, a vida após a morte, como nós já abordamos em várias outras aulas, nas 9 aulas anteriores, é uma convicção que nos primeiros livros da Bíblia, nos mais antigos, não existia. Paulatinamente, só aos poucos, em Israel, vai amadurecendo a consciência, a convicção de que existe vida consciente após a morte, de que existe vida após essa realidade horrenda chamada morte. Isso faz com que as convicções decorrentes da vida eterna, convicção da existência do céu, convicção da existência do inferno, convicção da existência do juízo particular, do juízo final, também vai amadurecendo muito lentamente nos livros do Antigo Testamento. Agora nós vamos entrar em cheio já no Novo Testamento. Julgamento no Novo Testamento é uma realidade que aparece constantemente nos discursos de Jesus. Jesus fala dessa realidade. Acredito que todos vocês sabem qual é o texto mais famoso a respeito do julgamento pronunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto está ilustrado numa tela imensa, num quadro, num dipinto, numa pintura de Michelangelo na Capela Sistina. De que nós estamos tratando? Estamos tratando do juízo final. O juízo final é, dentre todos os ensinamentos de Jesus, o mais claro, o mais explícito, o mais, ao mesmo tempo, horrendo e maravilhoso. Horrendo porque trata da condenação eterna, apartai-vos de mim, malditos, e maravilhoso, vinde benditos para o reino do meu Pai. É o arremate da história. Mas atenção, Jesus fala muito pouco, mas fala muito pouco do juízo particular. Eu acredito que é melhor que nós comecemos o estudo sobre o juízo particular por 2 motivos. O juízo final é o arremate da história de todos os homens.
vai ser o último dos últimos, o último momento da história da humanidade. A história da humanidade vai chegar ao fim com esse acontecimento. Já vamos ver agora aqui, Mateus capítulo 25, mas depois de lermos esse texto, que vai precisar de uma explicação, versículo por versículo, nós vamos abordar versículo por versículo o juízo final. E tem que ser. Por quê? Porque o juízo final contém todas as atitudes que podem levar uma pessoa para o céu e todas as atitudes que podem levar uma pessoa para o inferno. E Jesus cita todas, num paralelo maravilhoso. Porque tive fome e, porque tive sede e, porque estive preso e. Então, Nosso Senhor descreve com minúcias quais os atos meritórios que, no frigir dos ovos, quando nós deixarmos esta vida, vamos levar para apresentar a Deus. Levar ou não levar? Por quê? Porque levando, dependendo se serão boas ou más, essas obras vão selar o nosso destino eterno. Ouviremos: apartai-vos de mim, malditos, do lado de lá ou de cá. Se estivermos entre os eleitos, ouviremos Jesus pronunciar para os condenados. É o nosso desejo. Quer dizer, o desejo que estejamos do lado direito dele. Ou que Deus não nos permita, Deus nos livre disso, Deus nos livre disso, estarmos no lado esquerdo para ouvirmos de Jesus essa sentença horrorosa. Então, vamos ler Mateus capítulo 25, acho que é do versículo 31. Vamos ao texto. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um destes irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão, e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer, e estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Bem, o arremate da história. Aí pode-se dizer verdadeiramente o fim do mundo. O mundo acabou. Mundo entendido como realidade criatural sujeita ao tempo. Eu vou explicar. Quando a Escritura diz que haverá o fim, 1 aos Coríntios, capítulo 15, vamos ver daqui a pouco, haverá o fim. É quando o Senhor virá em glória. O fim de quê? Da história sujeita ao tempo.
Vejam como o inferno é chamado no último versículo: castigo eterno. Vejam como o céu é chamado: vida eterna. O que é eternidade? É a condição que não comporta o tempo. Isto é, antes e depois. Não tem primeiro, segundo, terceiro, segundo, quarto, segundo. Não tem a sucessão de momentos. A sucessão de momentos é o tempo. A eternidade, vejam, castigo eterno, vejam, vida eterna, não existe antes, não existe depois. Então, o último momento do tempo, que é o prelúdio dessa realidade, chamada castigo eterno, justos, vida eterna, isso não significa dizer que já agora, nesse momento, haja almas condenadas no inferno. Não. Castigo eterno não será a partir do juízo final. Não. Será a partir do momento em que uma alma entrou lá. Isso para as criaturas humanas. Ora, dado que de Adão até agora, o que eu vou dizer, espero que não choque, mas provavelmente almas estão no inferno. Muitas almas estão no inferno. E digo isso pela visão do inferno que os pastorinhos tiveram, a visão que outros santos tiveram do inferno. O que Nosso Senhor chama de castigo eterno já está acontecendo. Desde que os anjos maus foram expulsos do céu, eles que se expulsaram, porque eles se rebelaram contra Deus, partiram para esta realidade eterna, castigo eterno. Portanto, inferno existe desde que os anjos maus se rebelaram. Aliás, a frase de Jesus foi: preparado para o demônio e para os seus anjos. Lembram disso? Portanto, castigo eterno. E após o juízo final, o que já é eterno desde o momento em que os anjos se precipitaram lá, mas Deus não criou, castigo eterno. Castigo que não acabará jamais a partir do momento em que os anjos criados se rebelaram e partiram para lá. Não é castigo eterno no sentido de que o inferno sempre existiu. O inferno foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Mas é uma realidade para onde eles foram por causa da decisão deles. Deus não tem nada a ver com o inferno. Aliás, Deus não tem nada a ver com o inferno. Isso eu já disse tanto nessas 10 aulas que eu acho que vocês já estão até cansados de ouvir isso. Mas nunca é enfadonho recordar essa verdade de fé. Deus não é o autor do inferno. Mas o inferno, por Jesus, propriamente é chamado de castigo eterno. Castigo que é decorrência de uma decisão livre, voluntária, dos anjos maus. Eles que, porque se rebelaram, foram precipitados para lá. Está claro? Bem, então está terminando o primeiro bloco. No segundo, nós vamos fazer algumas pontuações ainda dessa realidade que não vai ser explicada agora, versículo por versículo, porque ainda precisamos falar do juízo particular nos discursos de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo bloco.